Bom, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma palestra do ciclo A Terceira Margem. Essa é a quinta do ano e a primeira do segundo semestre. E hoje a gente conta com o professor Jefferson Picanço, do IG da Unicamp, que vai falar para a gente um pouco sobre barragens. Tá? Muito obrigado, professor, por ter aceito o convite. Por favor. Então, tá. Bom, eu gostaria de agradecer, né, então, a todos os organizadores do Terceira Margem, né, por esse convite, por estar aqui. É sempre bom e importante a gente discutir esses problemas, né. Eu vou fazer uma fala dentro de algumas coisas que eu já estou trabalhando, né, que a gente vem pesquisando, em cima do CRIAB, né, que nosso grupo, né, que está trabalhando com alguns desses temas, várias pessoas daqui, né, eu citaria o professor José Mário Martins, né, e o professor Johnny, que estão também aqui. Bom, eu vou fazer uma apresentação o mais ligeira possível para que a gente consiga depois conversar, né. Bom, vamos ver aqui se eu consigo controlar. Bom, isso aqui é alguma coisa óbvia, né, que esses acidentes com barragem de rejeito, eles têm chamado muito a nossa atenção aqui no Brasil, principalmente desde 2015, né, em função dos problemas que eles causam, né, da extensão dos danos ambientais que causam e da extensão dos danos sociais, o número de mortes associadas e tudo isso, né. Então, o que eu vim trazer para vocês é alguma das coisas que a gente vem se perguntando sobre como é que esses desastres ocorrem, como eles ocorrem e o que a gente poderia fazer para tentar evitar que eles aconteçam, ou mitigá-los, ou qualquer coisa assim. Então, eu vou trazer mais para a gente aqui o caso da Vale 2019, né, que a gente não usa mais, não tem usado mais, eu não tenho usado mais, chamar de Brumadinho, porque a cidade de Brumadinho não tem nada a ver com essa tragédia, quem tem a ver com essa tragédia é a Vale, né. Mas, enfim. Bom, como é que os desastres ocorrem, né? Aqui uma foto lá de uma frente que a lama chegou, né? Parece uma onda ali chegando, né? E realmente ela funciona como uma onda, né? Quando ela chegou, dá para ver ali pelo material, pelos troncos e tudo mais. Como é que esses desastres ocorrem, né? Desastres acontecem, né? Eu não vou entrar aqui no conceito de desastre, etc., né? Mas desastres acontecem porque eles são construídos. A gente constrói os desastres. Não existe um desastre que seja absolutamente natural, né? Hoje em dia o consenso, né, dos especialistas que trabalham com o tema é que os desastres ocorrem onde tem o homem ou então as obras humanas, etc., né? Que até está evoluindo para alguma coisa que, e os animais que não tem nada a ver com os humanos, como é que eles são atingidos por desastres também, etc. Bom, mas um desastre, ele é construído de várias formas, né? Em geral, eu costumo, esse slide para mim é bem significativo porque ele mostra como é que a gente vai colocando pino por pino até que a gente faça a brincadeirinha aqui de rolar o primeiro, né? E todos eles caem, né? Em geral, a gente começa a história do desastre com uma ameaça, né? Com um hazard. Aqui no caso específico de barragem, um hazard o que é? É você ter uma barragem de rejeito. Depois nós vamos discutir sobre por que a gente constrói barragem de rejeito, etc., os tipos de barragem e tudo mais. Mas nós temos uma barragem de rejeito aqui, ó, que esse é ele está até em vermelhinho aqui para mostrar isso. Então, eu tenho, logo depois da ameaça, eu tenho uma suscetibilidade a que essa ameaça ocorra, é uma probabilidade, né? Então, essa suscetibilidade, ela envolve, por exemplo, se eu estou na margem do córrego onde isso vai passar, se eu estou mais acima, onde é que eu estou em relação ao desastre. Então, existem áreas que são mais suscetíveis de ocorrer o desastre e áreas que são menos suscetíveis de ocorrer o desastre, né? Bom, a questão de magnitude e frequência, né? Em geral, existem vários pequenos desastres com uma frequência razoável, né? E grandes desastres com uma baixa frequência, mas que são né? O que a gente chama os cisnes negros, né? Os grandes desastres assim, que acabam com tudo.
A gente tem que construir também, para a gente construir o desastre, a gente tem que construir uma exposição. Por exemplo, no caso de enchente, etc., se o desastre ocorre quando as pessoas estão em casa, não estão em casa. Aqui no caso, como é um local de trabalho, qual é o maior horário de exposição? O maior horário de exposição nesse tipo de desastre aqui era quem estava na calha do rio, né? E quem estava lá, em geral, no horário de trabalho, ou seja, das 8 às 18, e principalmente os horários de entrada, saída e os horários de almoço. Então, onde as pessoas estavam mais expostas, né? Se o desastre acontecesse de madrugada, a gente estaria chorando a perda ambiental, mas não estaria chorando a perda de entes queridos, né? Então, a exposição é fundamental para a gente ter um desastre. Você faz uma exposição onde as pessoas estão ali prontas para receber o impacto aqui do hazard. Também tem a vulnerabilidade, né? Por exemplo, se você tem estruturas para conter esse desastre, se você, por exemplo, tem estruturas para conter o fluxo, se você tem um sistema de alarme, se você tem toda uma parte de material que você tem que trabalhar para que aquilo não aconteça. Seriam obras, né? Se sua casa está firme, se você tem uma valeta na frente, um muro que pare aquilo, um anteparo, alguma coisa física. E tem também a vulnerabilidade social, né? Que seriam as pessoas envolvidas ali que podem, depende, por exemplo, do grau de mobilidade. Eu consigo correr? Eu consigo sair? Como é que eu consigo sair? Né? E, em geral, essas questões de vulnerabilidade social, ela afeta sobretudo os mais frágeis socialmente, né? Afeta crianças, mulheres, idosos, afeta etnias. Por exemplo, se você não sabe falar a língua de um país, acontece um acidente, você pergunta por onde é que eu saio e o cara não entende o que você falou, você é vulnerável, né? Então, existem essas vulnerabilidades aqui e existe o problema da governança. Quem autorizou a construir isso aqui? Como é que é o plano de vistoria desse negócio aqui? Quem que faz toda a operação dessa história? As pessoas estão sabendo que elas estão expostas ao risco? Tudo isso está aqui, ó, né? Seria a governança, seria a maneira como a gente dirige os trabalhos e dirige as coisas para que elas aconteçam. Quando tudo isso está alinhadinho, e olha que é difícil, né? A gente alinhar tudo isso, é assim, quase que impossível, né? Você tem tudo isso aqui alinhado certinho. Quando tudo isso acontece o desastre, né? Que, por exemplo, aconteceu o desastre no momento em que estava todo mundo ao meio-dia, na hora que estava todo mundo no restaurante, por exemplo. Se fosse às 11h15, a gente teria um outro tipo de desastre, seria uma outra tipo de história, né? Às 14h seria outro tipo de história, né? Mas foi ao meio-dia e meio, né? Então, a gente constrói esses desastres. Aqui está uma das causas, eu esqueci, eu ia trazer a amostra do minério. Esse aqui é o minério de ferro, né, que a gente chama de formação ferrífera bandada, ou BIF, né, em inglês, que é bonitinho, BIF. Esse aqui é um minério que todo mundo quer. A gente precisa de ferro para construir prédios, para construir toda uma porção de coisas, de estruturas que a gente tem na nossa cidade. A gente precisa extrair essa rocha aqui, né, que é uma formação ferrífera bandada. O ferro é essa parte mais escura, são óxidos de ferro, né, magnetita, eubenita, etc., que é quartzo, são outras substâncias que são retiradas durante o processo de beneficiamento, que depois a gente vai ver como é que é. E esses minérios não ocorrem em qualquer lugar. Esses tempos alguém perguntou, mas por que fazem, que tiram o minério lá? Porque é lá onde está o minério, porque a natureza assim o dispôs, né? Como geólogo tem que dizer, a Terra tem uma história, e a história fez com que as jazidas de ferro do Brasil estivessem quase todas aqui nessa pequena região, chamada quadrilátero ferrífero. Outro tanto, a gente tem duas áreas, né, que tem isso aí, é aqui e lá em Carajás. A Austrália tem um lugar só, o Canadá tem um lugar só, nós temos 2 lugares que tem esse tipo de formação, né? Então, eles só ocorrem aqui. Uma outra coisa importante, o Brasil, junto com a Austrália, é um dos maiores produtores. Essas bolinhas verdes aqui, ó, é a produção de ferro, né? Produção de ferro, produção da Ucrânia, Canadá, África do Sul.
China, Estados Unidos, Índia, Rússia. E a bolinha vermelha aqui, ó, é a produção. Tá? Então o Brasil consome bastante ferro, mas o Brasil produz mais ferro. Né? A Austrália produz muito ferro e consome quase nada. E a Austrália tem acesso aos mercados asiáticos, que são os mercados que estão funcionando hoje. Né? O capitalismo hoje é mais pujante e vai superar, daqui a 5, 6 anos, vai superar a Europa e os Estados Unidos. Né? Isso aí é uma consequência. Aí, né? O capital está aqui, então a Austrália tem uma relação de vantagem. Tanto é que a sede da Vale não é mais no Brasil, a sede da Vale agora é na Austrália. Há muitos anos, há mais de 10 anos. Então, aqui são os grandes players aqui, né? Aqui a China tem uma produção grande, mas também tem um consumo grande. Japão, a Coreia não tem ferro, né? Estados Unidos é mais ou menos autossuficiente, a Europa também é outro mercado importante do ferro, né? Então, o Brasil é um player desse tamanho, ele é um grande player desse mercado e você tem duas empresas que controlam esse mercado, que é a Vale e a BHP Billiton, que por acaso estavam juntas lá na Samarco, né, lá em Mariana. Bom, o minério. O minério, a parte útil, né, de uma jazida, ela está no solo, ela está junta com a rocha, vamos dizer assim, a rocha estéril, né, a rocha que não tem valor econômico, e todo esse material, ó, ele está sobreposto por uma cobertura, né, em geral vegetal, etc. Para a gente retirar o minério na mina, a gente tem que retirar a cobertura, tirar fora. Em geral a gente tira fora, a cobertura é uma coisa mais ou menos conhecida. A gente tira fora, armazena e depois que você extrai todo o minério, você pode aplicar isso de volta para facilitar a recuperação, etc. Né? E aqui você tem o estéril. Né? O estéril você pode aproveitar fazendo grandes pilhas de estéril. Né? O minério de ferro, ele tem uma vantagem que a relação estéril-minério dele é razoavelmente boa. Você tira, de cada 100% que você tira da mina, 70% é minério. Então só 30% é estéril. Existem outras substâncias que essa relação é muito pior. Por exemplo, o ouro. O ouro você tira uma tonelada uma tonelada de material, né, e você somente extrai disso aí menos que meia grama, né, 0,2 atualmente é o que o pessoal está tirando. Então você gera muito estéril. Né? E esse material, né, esse minério aqui ainda é levado, né, para um lugar de beneficiamento, ele vai ser moído, vai ter uma série de processos aqui de beneficiamento, e você vai ter aqui o concentrado, que ainda não é um minério puro. E uma parte aqui que sobrou, que é material que não é minério com um pouquinho menos de valor, misturado com outros resíduos, etc., que você pega e joga nas barragens de rejeito. Né? Então, olha aqui, ó, você tira, nesse exemplo aqui, não é um exemplo de ferro, né, mas o cara tira aqui 1.750 toneladas por dia de concentrado, mas ele tira 200 mil toneladas de rejeito, né, de rejeito do beneficiamento, e você tira 180 mil toneladas de estéril. A proporção atualmente é mais ou menos essa. E essas barragens de rejeito são elas aqui onde acontecem os nossos problemas. Vocês já devem ter visto várias vezes, né, essa figura aqui, os tipos de barragem, né? Desde a barragem aqui de alteamento por linha de centro, onde você faz um dique aqui com rocha, com terra, etc. E depois você vai juntando, em geral é até o próprio minério, o próprio rejeito você vai jogando aqui e fazendo a barragem. Ou então você faz alteamento a jusante, você vai colocando material aqui, né? Botando material aqui e subindo ela. E o alteamento a montante, que é o mais comum e o mais... que também dá mais problema, né? Porque você vai juntando ele, você vai colocando o rejeito, ó, você vai colocando o seu alteamento em cima do rejeito. Tá? Em geral, não era para acontecer problemas, né? Porque quando isso aqui é uma barragem de rejeito, você chega aqui com o rejeito e você joga esse rejeito aqui, é uma polpa, eles chamam, né? Então é uma areia, uma argila, um silt misturado com água e aquilo é jogado. Quando isso é jogado, a areia e o material mais pesado fica aqui.
e o material mais leve vai aqui, que é a barragem e aqui eles chamam de praia. Né? Então, o material que tem mais peso fica aqui. Se esse material não tem água, ele funciona perfeitamente bem, não tem problema nenhum de estabilidade. O problema é quando você deixa ter água aqui. A hora que você deixa ter água, aí a água entra, né, no meio da areia e provoca o mesmo efeito do castelinho de areia. Né? A hora que a onda bate, o castelinho de areia se desmancha. Né? Aqui, essa figura aqui mostra essa aqui é a granulometria do material, né? Argila, silt, areia, areia média, areia grossa. A maior parte do material está entre silt e areia média. E ela é composta por hematita, né, que é minério de ferro. Uma boa parte dele é composta ainda por hematita, apesar de todo o processo de beneficiamento. Guetita, que também é um minério de ferro. E sílica, né? Em geral, isso aqui tem a densidade de 5,2. Isso vai ser importante porque a gente vai falar depois. O que acontece? O que acontece é que, durante todo o século XX, a gente viu acontecer um fenômeno. A gente precisava tirar metais no interior da Terra e a gente tirou, primeiro, as jazidas de maior teor. Só sobraram as jazidas de menor teor. Então, por exemplo, por volta de 1930, né, a gente tirava minério com um teor aqui de 1,8%. Você tirava quase 2% por cada tonelada era minério. Isso veio caindo para 0,6%. Isso aqui hoje é considerado minério. Em 1930, isso aqui era considerado estéril. Né? Agora é minério, porque a gente está extraindo tirando cada vez menos, né? E tirando cada vez mais. Olha aqui, a produção de material. Você está tirando muito rejeito e a produção do metal mesmo, ela praticamente pouco aumenta aqui, em termos de toneladas, aqui ela pouco aumenta. Mas nós estamos tirando muito material para extrair pouco metal. Isso leva aqui, isso aqui são os acidentes com barragem de rejeito. As barragens de rejeito estão ficando cada vez maiores. Né? Por exemplo, a barragem de Mariana, ela tinha 8 anos só, e já encheu, já teve todo aquele problema. Né? Então a barragem, elas estão se enchendo muito rapidamente porque você está tirando mais material. Né? E tem o fato também que, com a queda do preço do minério, você tem que tirar muito mais material para você ter o mesmo lucro, para você compensar os acionistas. Então entra toda essa pressão. Né? Então o que tem acontecido é que os acidentes com barragem de rejeito, eles eram razoavelmente pequenos na primeira metade do século XX, eles explodiram aqui, né? E nesse período aqui, entre 60 e 90, houve muito acidente, era quase 50 acidentes por ano, né? De diversas naturezas. Esse número de acidentes vem caindo. Mas uma coisa que preocupa muito é que os acidentes sérios e os muito sérios, eles estão ou aumentando ou se mantendo. Hoje, por exemplo, os acidentes, 70% dos acidentes são acidentes sérios, muito sérios. Então, os problemas, a letalidade, tudo isso está aumentando, porque a gente está tendo cada vez mais acidentes sérios e muito sérios. Isso aqui são dados da própria indústria de mineração. Né? Bom, e aí nós chegamos nesse quadro aqui que eu acho terrível. Né? Isso aqui é o volume de material que foi despejado aí no rios, lagos, etc., aí, durante quase todo o século XX e século XXI. Né? Aqui é um acumulado, então aqui você tem alguns acidentes bastante sérios aqui. Né? E nós despejamos cerca de 270 milhões de toneladas de rejeito no mundo inteiro, isso dados, né, que a gente tem aí do pessoal que tem as bases de dados aqui, mas vejam como isso aqui vem aumentando. Teve um acidente grande na China, há um acidente grande no Canadá, que nós vamos falar dele depois, aqui Mariana e aqui Brumadinho. Tá? E também associado o número de mortes. Né? Nós já chegamos a quase 3 mil mortes por esse tipo de acidente. E aqui, aqui você tem um acidente grande na Itália em 1985, que teve um grande número de mortes.
um acidente grande na China, 200 mortos aqui em 2008. Né? Um pouco aqui veio Mariana e aqui Brumadinho. Né? Então isso vem acontecendo. Uma outra coisa que parece que depois de 2008 aqui, ó, isso aqui explode. Ó, existe uma relação que depois que o preço de uma commodity cai, né, cerca de 2 anos depois que o preço da commodity cai no mercado, as barragens começam a romper. Por quê? Porque aquelas barragens lá, elas são muito baratas e a manutenção delas é muito frouxa. Então, as empresas deixam de investir nessas barragens. Então, os acidentes vão acontecer porque eles somente deixam a coisa, né, deixam acontecer. São desastres, pode-se dizer, anunciados aí, né? E os tipos, isso aqui é muito importante também. Está em inglês ainda, vamos ver se a gente traduz para os próximos aqui, mas cada tipo de minério, cada tipo de mina, tem um tipo de rejeito, dependendo do processo industrial que ele é feito. Se a gente for ver, mesmo dentro de um mesmo tipo de commodity, como o de ferro, Brumadinho era uma mina mais antiga. Então, ela tinha um teor de areia, por exemplo, era bem grande. Mariana era uma mina mais nova, então o teor de silt era maior, então por isso que o material fluía mais rapidamente. Né? Então tem essas diferenças. E entre tipos de minério, então, isso aqui é muito diferente. Por exemplo, muitos minérios sulfetados, ó, os rejeitos são formados por sulfetos, então vai dar, por exemplo, problemas de drenagem, aqui com metais pesados, né, problemas de diversos metais pesados, com cianeto, que é muito comum em jazidas de ouro, né, também, radioativos, né, com fosfato, com betume. Lá no Canadá tem aquelas explorações de areia, né, areia bituminosa, então você tem problemas com rejeitos com betume. Então, dependendo do tipo de commodity que você está extraindo, dependendo do processo industrial que você tem, você vai gerar aqui um tipo de rejeito característico. Aqui é aquele acidente da Itália que eu estava falando, o acidente de Stava, em 85. Tá? Aqui nós tivemos 278 mortes, foi quase o mesmo número de Brumadinho. Tá? Então aqui é a mesma coisa, você tinha aqui 2 barragens de rejeito, aqui uma mina, era uma mina de fluorita, né, que é um cristal usado para a indústria. Essa barragem superior aqui se rompeu, ela estava muito fraca, não tinha fiscalização direito, uma série de problemas. Ela rompeu essa outra barragem aqui, né, romperam aqui, ela alcançou o leito desse rio, ela alagou essa vilazinha aqui e chegou até essa outra vilazinha aqui. Então aqui morreram quase 300 pessoas em 85. Isso aqui foi um acidente também muito sério, muito grande, e que vem sendo desde então estudado aí como não se fazer. E depois disso, claro, a Itália melhorou a legislação, as pessoas foram presas, tem uma série de histórias sobre isso. Aqui é um outro acidente que aconteceu na Romênia em 2003, já bem mais perto, né, da gente. Essas 2 minas aqui, em questão de um mês, por causa de chuva, as 2 barragens romperam aqui, Baía Mare e Borsa. O volume do material não era muito grande, porque eram minas de ouro. Minas de ouro, o volume delas é bem menor que a mina de ferro. A mina de ferro é gigantesca, a mina de ouro é menorzinha. Mas a mina de ouro, no rejeito, tem cianeto. E aí o cianeto foi aqui, pegou esses riozinhos aqui, pegou o rio Tisa, e o rio Tisa foi para o Danúbio, ó, aqui, né, foi para o Danúbio, pegou aqui todo esse trecho, voltou para a Romênia e o material chegou até o Mar Negro aqui. E matou todos os peixes aqui, né, principalmente no curso superior aqui do rio Tisa, né. Então esse é um problema que o pessoal fala, tem problema, esse rejeito tem problema, o rejeito de ouro tem um problema imediato. O rejeito de ferro não é imediato, a gente não sabe ainda. Eu vou usar o princípio da precaução, a gente não sabe ainda. Mas se você chegar lá e botar a mão no minério, você não vai ser intoxicado, ao menos prontamente. Né? Agora, cianeto é outra história. Né? Então, é muito sério. E até hoje eles estão trabalhando com a recuperação ambiental dessas áreas. Né? Então, eu vejo que é um problema maior ainda porque a governança é difícil. Você veja que tem aí
Esse rio passa por Ucrânia, Eslováquia, Hungria, Iugoslávia e Romênia. Então, você acertar a legislação desses 4 países aí para acertar um processo multi-país aí de recuperação ambiental é bem difícil. Então, esse é um tipo também de desastre ambiental relacionado à barragem. Monte Polley, até Mariana, era o maior acidente com barragens do mundo e foi um ano antes. Você veja como tudo, né? Foram 25 milhões. Mariana foi aproximadamente 59, 60 milhões de metros cúbicos de material. O Monte Polley foi 25. Foi um problema de barragem, problema geotécnico do subsolo lá, que eles não souberam mexer. O rejeito se rompeu e extravasou para esse rio, para esse lago. E foi um problema muito sério aqui. Toda essa região aqui impactou toda a indústria de mineração canadense, que não é pequena, né? O Canadá é um país que tem uma indústria de mineração muito forte, mas toda a discussão sobre o que fazer com essas barragens, etc., estavam muito fortes e muito intensas, e continuam também muito fortes e muito intensas lá no Canadá, depois do problema de Monte Polley. Bom, eu vou pular Mariana, tinha um exemplo de Mariana, mas depois eu falei Mariana. Aqui é Brumadinho. Aqui mais ou menos a região que a gente vai mexer, né? Vejo que ela está próxima aqui de BH, para quem não conhece. Aqui mais perto, aquele quadradinho lá que a gente estava vendo. A mina de ferro está aqui, ó, tá? Esse buraquinho aqui. A barragem, aqui, ó. Aqui o riachozinho, né? O córrego do Feijão aqui. Depois, aqui você tem o rio Paraopebas, né? Então, são esses os elementos aqui que ocorreram, que estão sendo afetados aí pela tragédia toda, tá? Vamos dar uma olhada no eu escolhi falar das coisas que eu fiz lá, o meu grupo fez, e discutir um pouquinho com vocês. Bom, nós fomos lá numa missão do Senacid, né, que é o Centro de Apoio Científico a Desastres, né? Então estava aqui o grupo lá, a gente andou na área, fez um levantamento, era o 4º dia que tinha acontecido o acidente, e a gente principalmente procurou, já que era logo depois do acidente, o que a gente procurou fazer, inclusive é o meu métier, a minha especialidade, trabalhar com os impactos do fluxo de lama. Então foi isso que eu trabalhei mais ali naquela hora, e a gente fez um mapa preliminar desses impactos, tá? Então a gente apresentou lá para o pessoal lá da engenharia, etc., né? Tomara que o mapa tenha auxiliado de alguma forma aí na busca lá dos corpos, etc. Aqui então é o Vale do Córrego do Feijão, aqui está a barragem, aqui em vermelho está a área que a lama invadiu, né? Aqui você tem essa vilazinha, Vila da Cachoeira. É uma coisa importante que eu tinha falado para vocês, que a hematita, a magnetita, a densidade delas é 5,2, portanto quando vem o fluxo, essas imagens que vocês conhecem, né, que passam, essa aqui é uma câmera lá de segurança da Vale, vejam que o solo está flutuando por cima. E formam-se verdadeiras ilhas, às vezes arranca o solo forma as ilhas, e aquelas ilhas vão sendo carregadas por cima do material, o tamanho e a densidade dele, né? Então, essa é uma característica importante desse material. A gente calculou a velocidade aqui, desse trecho aqui, a velocidade chegou a 90 km por hora, né? Aqui também a gente calculou, pegou um ponto aqui, um cálculo bem simples de velocidade, mas aproximadamente também 100 por hora. Ou seja, uma velocidade muito forte nesse trecho, o material com muita força. Então o que acontece é que ele vem erodindo o leito onde ele passa, e ele vem erodindo a margem. Então ele vai cavando, fazendo um buraco e arrastando tudo que ele consegue. Esse é o trecho onde a energia do material ela é maior. Aqui embaixo, quase na falda do Paraopebas, a velocidade já é bem menor, tá? A gente conseguiu calcular aqui mais ou menos os troncos que saíam aqui, deu mais ou menos entre 8 e... E aqui o material tem uma cor mais de barro, né? Enquanto que lá em cima o material tem uma cor mais escura. À medida que ele vai descendo, ele vai misturando o solo com o rejeito, e ele vai se tornando mais plástico, né?
e vai escoando com uma lama mesmo. Que a princípio ele é somente areia e água, mas depois vai agregando argila e ele vai ficando mais fluido e também vai facilitando, né, a percolação dele, o que complica bastante para a gente fazer qualquer tipo de né, fazer qualquer modelamento, né, mas vamos fazer. Aqui a gente separou esses domínios, né, o domínio onde a força do material foi mais intensa aqui, né, é aqui onde está a área aqui da Vale, né, os escritórios, restaurantes, etc., onde está a maior parte do número de mortos. Depois dessa curva o material perde um pouquinho a intensidade, mas ele é forte ainda, a força dele, né, consegue derrubar árvores, etc. E aqui onde ele é um pouquinho mais tranquilo, e aqui ele chega no Paraopebas, e aqui ele começa a entrar num sistema fluvial onde somente a argila é levada, a areia fica, a maior parte da areia fica aqui, ó, o material que está em granulação areia fica aqui, ó, enquanto que a argila é levada para cá, né. Aqui é um exemplo, na parte mais superior lá, você tem o rejeito e tem o solo que ela arranca, né? E o solo de diferentes profundidades, né? Material mais amarelado, material mais avermelhado, as árvores que ele vai arrancando à medida que vai passando, né? Depois, aqui ó, as ilhas de terra que ele arranca e ela vai flutuando em cima, né? Daí ele vai lá e tchum. Mais para baixo ele chega a fazer quase como se fosse uma praia, né? Uma praia, aqui ele já não tem mais tanta força assim, ele preserva as árvores, ele, né, como uma onda, uma grande onda que bate, mas ele já não tem mais tanta energia. E aqui a foz no Paraopebas, onde ele chega tanto material aqui que ele barra o rio, deixa o material barrado, depois o Paraopebas forma esse canal aqui e está despejando o material para lá. E fica esse delta aqui, né, e o rio Paraopebas levando o material fino, que é esse aqui, né. Essa aqui é a cor que o rio fica, né? A turbidez dela fica muito intensa, né? Uma turbidez muito forte, e é isso que mata a maior parte da vida animal e vegetal do rio. Bom, rapidamente são essas as consequências que a gente extraiu lá do nosso primeiro documento, né? Aqui eu vou trazer para vocês algumas coisas que a gente vem pensando, né? Dentro dos grupos lá até do CRIAB, né? Quais seriam as consequências disso, e algumas perguntas que a gente tem que levar para, se a gente quiser propor algumas coisas de mitigação para isso, né? Pois bem, quais são as consequências? Primeiro, a parte histórica, se destruiu monumentos, pessoas mortas, desaparecidas, feridas, desalojadas, etc., né? Você tem essas perdas aqui que são perdas que não são intangíveis, né? Você não consegue mensurar a perda de vidas humanas ou a perda de patrimônio histórico. Mas você tem também assoreamento dos rios, morte de peixes, da fauna bentônica, a vegetação arrancada nas margens, a turbidez, né, que sufoca as espécies aquáticas aqui, mata toda a vida no rio, impede a passagem de luz, não deixa a fotossíntese, muda o pH e pH da água, tem rejeito ainda no fundo do rio que está alterando a capacidade de reação do meio, uma série de problemas gerados pela passagem de rejeito. Isso vai mudar desde lá de cima, lá perto da barragem, até o Rio Paraopebas e do Rio Paraopebas para frente também. Aqui são alguns trabalhos que algumas entidades vêm fazendo. A ANA, Copasa, o Serviço Geológico e o IGAN, eles estão monitorando o Rio Paraopebas para saber se esse material vai chegar aqui. O que eles sabem até agora, aqui está o riozinho, ó, esse trechinho aqui, bem pequenininho aqui, ó. O que eles sabem é que a areia ficou aqui, né, e que a argila está descendo. Mas ela está descendo bem devagarinho, ela tá chegando aqui, mas uma taxa bem pequena, né, porque o material era composto por mais areia do que argila. Mariana era mais silt e areia na mesma quantidade, então o material tinha uma mobilidade maior quando ele estava em suspensão na água, né. Aqui são alguns parâmetros que essas entidades levantaram aqui, ó. Você vê um aumento da turbidez aqui muito forte, né, nos primeiros dias, né, e depois ela diminuindo e chega um ponto aqui que a turbidez ela é a turbidez natural, a turbidez normal aqui, né, seria da chuva, etc., né. Aqui estaria mais vinculada com a da barra de rejeito. Mas a turbidez é o que a gente consegue extrair com mais facilidade lá. Mas existem outros elementos químicos que estão lá presentes, mas que a gente ainda está começando a processar, ainda
não tem ideia como fazer com isso direito. O sedimento em suspensão atualmente é o mais crítico aqui no Rio Paraupebas, né? Todo o material o material fino que está em suspensão e está sendo levado pelo rio. A porção mais grossa, está aqui próximo do Córrego do Feijão. E, segundo o relatório da CPRM de abril, provavelmente esse material nem vai alcançar a barragem do Retiro Baixo lá, que está 100, 200 quilômetros mais para frente lá. Então, aparentemente está circunscrito a essa área. Mariana foi bem diferente e bem maior, porque o minério era bem diferente. Bom, o que a gente sabe de Mariana, né, que também é o nosso grande laboratório, e a experiência que as pessoas tinham com Mariana evitou e facilitou a ação de vários desses órgãos aqui agora em Brumadinho, por exemplo. A reação foi muito mais rápida, né, rapidamente se botou monitoramento, se fez equipe, se colocou gente para verificar o rio, etc. Né, foi bem diferente isso aí mesmo. O que a gente sabe é que, por exemplo, Mariana tinha uma contaminação pretérita. Isso aqui é um trabalho de 2013, falando do rio Gualacho. Aqui está Bento Rodrigues, ó. Tá? E falando da contaminação ambiental no rio Gualacho. Então, mostrando que o rio Gualacho estava contaminado por diversos tipos de metais pesados, por exemplo, diversas coisas. Então, quando as pessoas falam, a gente vai lá no rio e tem toda a tabela periódica. Sim, porque o rio já estava contaminado. Isso não quer dizer que a Vale, a Samarco não tem responsabilidade. Tem. Mas a gente, para a gente calcular direitinho essa responsabilidade, a gente vai ter que usar muito mais ciência do que a gente estava pensando a princípio, né? Então, existe essa contaminação pretérita. A turbidez, pelo menos, tem diminuído, né? Aumentou muito aqui no Rio Doce, né? Aqui no Rio Doce em 2016, depois ela vem diminuindo. Aqui nesse trecho aqui também ela aumentou, se manteve, agora vem diminuindo. Aqui mais baixo no Rio Doce, também a turbidez está se mantendo aqui, ela já está quase nos parâmetros, quase na normalidade. Mas a gente não sabe como é que está aqui, ó, que aqui é onde tem a maior parte do rejeito, né, do minério. Aqui você só tem a turbidez, a argila, etc. E aqui você tem a parte mais grossa, né, a parte das areias, enfim. Mas a gente não sabe grande coisa ainda como é que vai ser isso no futuro. Alguns problemas que eu já apontei, né, a centralidade financeira sobre as operações das empresas, né, as empresas são controladas por grandes conglomerados que optam pela financiarização, então é a busca do lucro, né? Então, você, em vez de você tomar uma decisão baseada na segurança do trabalhador ou na segurança das pessoas, então você, né, é isso que o capitalismo tem feito, né? A centralidade financeira tem apostado em ganhos de escala e não tem pensado, né, nas questões ambientais que têm se deteriorado. Essas áreas mineradoras elas acabam se tornando muito dependentes da mineração. A dependência política das mineradoras também é outro fato, né? Sabe lá, Minas Gerais, Brasil, todas as empresas elas pagam, né, financiam candidaturas. E é muito difícil a gente mudar leis e tornar essas leis mais efetivas, porque você tem problemas já para aprovar essas leis, né? Os processos ambientais nos últimos anos têm sofrido um processo de aceleração de processos dos ritos, né? Os processos têm sido praticamente atropelados em função disso. Uma coisa aquilo que eu tinha falado, produção maior, barragens maiores, o entorno de uma zona rural pobre, e aqui uma coisa interessante, ó, a inovação do beneficiamento de minério avança mais do que a parte tecnológica do tratamento de rejeitos, é óbvio, né? Você está mais preocupado com o minério do que com o estéreo, né? Então você vai, sempre tem esse descompasso. Então, esses aqui são alguns problemas que tornam tudo isso mais complicado, né, da gente mexer. E aqui uma solução que a gente a gente propôs, né, nós estamos tentando fazer ela se constituir,
que é o CRIAB, né, da qual vários colegas aqui do IMEC já participam, que é o Grupo de Pesquisa e Ação em Conflitos, Riscos, assim para ler é mais fácil. Conflitos, Riscos e Impactos Associados a Barragens, né, é um grupo que conta aí com lá dezenas de colaboradores, que englobam não só aqui a gente aqui na Unicamp, mas também o pessoal do Synchrotron, o pessoal do Boldrini, do CTI, do Renato Archer, da Embrapa, etc. E a gente procura, né, nosso objetivo é de uma maneira coordenada e conjugada, né, pensando também nas pessoas, nos nossos colegas cientistas que estão trabalhando lá em Minas, ver o que a gente consegue daqui, ajudar eles lá para propor soluções para esses problemas aí. Nós estamos ainda, né, engatinhando, tentando construir projetos, construir parcerias. Nós temos reuniões regulares aí desde fevereiro, né? Vamos ver se a gente vai ter uma agora em setembro. E aqui nós temos alguns grupos, esse aqui é o grupo que está aqui no IMEC, né? E tem reuniões às sextas-feiras, né? Sextas-feiras, nesse horarinho aqui, das 13 às 14. Infelizmente eu não estou podendo participar das últimas, mas quero ver se eu volto. É bem legal, bem interessante, a gente aprende bastante. O grupo de meio físico e biótico, educação e sociedade, medicina e saúde, assistência psicossocial e espiritual. Então são os grupos que a gente montou para tentar abordar esse problema. E a gente tem feito algumas ações. Por exemplo, tivemos os fóruns permanentes agora, dia 8 de maio, fizemos um dia inteiro de debate sobre a questão de Brumadinho e Mariana, né? Várias pessoas que vieram discutir com a gente esses problemas. Aqui é uma exposição dos alunos lá do professor José Mário, né, Martins. Fizeram aqui bem legal, né? Agora, nessa terça-feira lá na nossa balbúrdia lá, a gente viu lá. Eu vi agora ao vivo essa maquete aqui, ficou bem legal, né? Tá bem legal esse grupo aí. Alguns trabalhos que podem ser feitos aqui, por exemplo, trabalhos do pessoal do IFISH, trabalhando com demografia, né? Que trabalhando com Mariana produziu esse trabalho, calculando qual seria o impacto e onde estaria o impacto das populações ao longo do Rio Doce aqui, né? Isso aqui do professor Roberto Carmo ali do IFISH. Algumas aplicações tecnológicas que a gente está pensando, né? Isso aqui é uma contribuição do Zé Roberto, né? Lá da FT, lá de Limeira também, usando essas coisas todas aqui que eu não entendo, mas acho que é bem legal. O pessoal da biologia, lá o pessoal da Embrapa, né? A Mariana Mori Silva e os colegas dela lá com análises ecotoxicológicas, etc., tentando propor alguns tipos de biomonitoramento. Isso aqui são propostas que a gente pode fazer, não é o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer no futuro, né? Então, são algumas coisas que o CRIAB tem pensado em fazer e vamos ver se a gente consegue para o futuro. Aqui estão alguns agradecimentos aqui ao pessoal que me ajudou a montar essa apresentação, né? E seria basicamente isso, gente. Espero não ter corrido. Eu corri, mas eu corri para a gente poder conversar. Bom, obrigado, Jefferson. A palestra foi ótima. Alguém tem alguma pergunta? Não? Eu tenho, então. Não? Quer perguntar alguma coisa? Bom, eu tenho. Não sei se é uma pergunta boba, mas olha, o senhor mostrou que teve acidentes em outros locais também do mundo. E são barragens também. Mas a gente sabe que no mundo e no Brasil também tem muita barragem também com água, etc., outro tipo de barragem. Existe algum tipo que poderia ser feito de barragem para esses casos que não teria a possibilidade de acidente, como tem com água, que é muito raro? Então, o problema é o problema da indústria de mineração, porque é uma barragem barata para você conter o minério e ela é sempre construída por uma relação custo-benefício muito frágil, né, muito pequena. Que a barragem de água, mesmo a de terra, você tem problemas também, mas é muito menos, né? Mas o problema é que a indústria de mineração ela trabalha nessa coisa do custo-benefício, porque ela está trabalhando com rejeito, né? Teoricamente com lixo, coisa que ela não dá bola. E que antigamente, o que a gente fazia com esse rejeito aqui? A gente jogava no rio. Era bem pior, né? Vai.
Mas só que era a prática que todo mundo aceitava, né? Agora, quando vai, a gente como se assusta. Quer dizer, que outras palavras, não compensa nem economicamente para a empresa ter uma barragem decente. Então, esses acidentes têm mostrado que você tem que achar alguma alternativa. Eles estão pensando nisso, a gente vê pelas movimentações, pelas notícias que a gente vê que a indústria da mineração está procurando alguma alternativa para isso. A gente não sabe qual que vai ser, né? Enfim, mas saídas tem inúmeras, né? Desde você, sei lá, procurar menos metais, você reciclar mais, né? Você procurar métodos de extração menos onerosos para o meio ambiente, mas tudo isso implica em custo que a indústria, né, ela é muito refratária. A reaproveitar material, às vezes o que é rejeito pode ser minério, você pode usar isso também, né? E outra coisa que eu fiquei curioso, que foi logo no começo, as duas que romperam, Mariana e Brumadinho, são daquele terceiro tipo lá de cima? A barragem? Porque você mostrou três exemplos. São todas lá, ou seja, pior. São, mas que tem problema. Brumadinho, por exemplo, ela começou pelo de baixo, ela começou pela central e depois ela fez o resto da montanha, porque elas têm histórias, né? Elas são construídas por um tamaninho e depois, mas lotou, então tem que aumenta o tamanho dela, daí vai aumentando, e aí começa a entrar né, os problemas. E como está sendo a chegada da universidade, desses grupos de pesquisa, com relação à indústria e às administrações, diversas administrações, regionais ou nacional? Então, do CRIAB, a gente tem procurado, né, assim, não ter um contato direto com a indústria. A gente sabe que isso, para usar a palavra da moda, mas não é a palavra adequada, é um pouco tóxico, né? Mas a indústria da mineração tem procurado a academia, a gente sabe de vários colegas que trabalharam lá com a Renova, né? Com Mariana, ela fundou a associação a Renova, né? Depois de Mariana, né? E está sendo procurado formas de se fazer. Mas, por outro lado, a gente vê que a população do entorno, ribeirinho, as cidades, e tudo está muito desprotegido, né? Então, por exemplo, a nossa ideia lá no CRIAB é um pouco dar um foco mais nessas pessoas que são as pessoas que estão de fora, né? Mas que a indústria está procurando saídas, ela está procurando negociar, está procurando fazer coisas, isso ela está procurando fazer. E a indústria em grande, né, os capos lá, aqueles que nos nossos sonhos vão nas teorias da conspiração, vão nas grandes reuniões da teoria da conspiração, eles estão pensando também como fazer para melhorar isso. Mas é um trabalho danado, né, para você reverter toda essa coisa aqui sem atrapalhar os lucros deles, porque o que eles querem preservar é o lucro, né? Você disse que as empresas que abandonam as regiões, né? Essas empresas que abandonam as regiões que não vão usar mais, existe alguma possibilidade de eles abandonar, mas depois não causar acidente? Abandonar em que sentido? Da manutenção. Tá. Ela pega e... Então... Aí são problemas legais, né? O problema é que quando começou a surgir essas demandas de meio ambiente, era um problema muito sério, porque a indústria deixava de funcionar e você ia responsabilizar quem? Às vezes a pessoa já não estava mais nem ali, a empresa não estava mais nem ali, isso nos anos 70 ainda, né? Então, por exemplo, nos países que começaram o processo de desindustrialização antes, né? Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, isso só se resolveu a hora que entraram as seguradoras na parada. Daí começaram a se preocupar. Porque até então aconteceu o caso dos Estados Unidos, eles pegarem e doarem para escolas uma região que era contaminada por metais pesados. E o pessoal, como não sabia que tinha metal pesado ali, não passava pela cabeça, eles acharam que é uma coisa, né, iam para o céu. Mas eu doei essa área aqui para construir uma escola. Só que a área estava contaminada, eles não sabiam, não perceberam isso e coisa. E daí, anos depois, foram perceber, e aí? Ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu.
Mas, então, é um problema muito sério, assim, respondendo objetivamente, que eu acho que tem que ser discutido no nível político, né? A população tem que se juntar com seus representantes e discutir quais são as saídas para isso. Porque, tecnicamente, saída tem, né? Agora, politicamente, como é que a gente resolve isso, né? Esse é um nível mais alto aí de decisão que... Outra possibilidade de acidente com uma outra barragem, que até o pessoal estava monitorando, Barão de Cocais. esqueci o nome. Hã? Barão de Cocais. Isso. E todo esse trabalho que vocês fizeram, simulações, etc., podem ser úteis para essa outra barragem? Então, o Barão de Cocais foi feito, a Vale mesmo fez, né? Então, eles aprenderam, né? Aprenderam. Então, o Barão de Cocais era uma probabilidade da barragem se romper, então eles fizeram todo o dam break, no estudo do rompimento da barragem, e viram qual era o perímetro, né, que o rejeito poderia seguir, né, e houve uma evacuação das pessoas no período mais crítico. Então, eles já estão fazendo isso, né? Mas esperaram acontecer, né, da Samarco lá né, e da Vale aqui para começar a fazer isso, mas estão fazendo. Infelizmente, né, com todas as... mas estão fazendo. E hoje tem mais alguma que está com risco de acontecer de novo? Não saberia te dizer assim, mas tem por volta de 40 barragens, grandes barragens de rejeito, algumas delas absurdamente maiores que as que romperam, né? E que, assim, todas elas têm um risco, né? E aí as empresas de mineração vão ter que correr atrás. O que sabe é que depois disso, algumas outras empresas que não a Vale já procuraram, né? Já se asseguraram que as suas barragens lá estavam seguras. Mas, enfim, o volume de material que tem lá é muito grande, né? E o risco e a suscetibilidade estão lá ainda. Agora tem que ver como é que a gente desmonta a bomba, né? O período de trabalho de desmontar a bomba. Agradecer. Obrigado.